Já conhecemos os pastores dessa igreja já há bastante tempo, pastor Luciano com a pastora Vandelisa. E o pastor Luciano, ele tipo me pegou no laço, né? Sexta-feira. Aquilo não foi uma mensagem, foi uma intimação. Dá um jeito aí, vamos lá. Então vamos lá, pastorzão, é de Deus. E a gente orando, Deus confirmou para a gente estar aqui hoje. Não é fácil o pastor sair da igreja. Deixei uma galerinha boa lá no Novo Horizonte, buscando a Deus lá, para servir os irmãos aqui nesse lugar. E eu estou muito feliz, né, por ver pessoas que há muito tempo eu não via. Estava ali atrás, juntando as pessoas que a gente conviveu um tempo atrás. E bom ver vocês firmes, rompendo em fé, caminhando na presença de Deus. Esse lugar, esse momento, é o melhor momento, é o melhor tempo, é a melhor hora, é o melhor lugar que você poderia estar na noite de domingo, nesse horário. É na casa de Deus, é na presença de Deus. Não sei se você já sentiu Ele nesse lugar, mas segundo a Bíblia Sagrada, Apocalipse capítulo 1 e 2, vai dizer que Jesus ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais de ouro representam as 7 igrejas da Ásia. Então, se ele andava no meio das 7 igrejas da Ásia, eu creio que ele anda também até hoje no meio do seu povo, no meio da sua igreja. E nós não podemos perder a oportunidade dele estar no nosso meio e nós não senti-lo, nós não sermos tocados por ele. Pastor, como que Jesus pode tocar no meu coração? Como ele pode fazer algo na minha vida? É quando você abrir seu coração, abrir a sua vida e deixar ele fazer. A gente tem uma caminhada extensa na presença de Deus, mas eu nunca vi Deus fazer nada em corações fechados, em vidas que se trancam, em vidas que se fecham. Eu nunca vi Deus fazer nada, mas pelo contrário, quando as pessoas se abrem, querem algo de Deus, Deus se manifesta neles. E você não pode voltar para casa como você veio para esse lugar. Esse é um lugar de libertação, é um lugar de restauração, é um lugar de avivamento, é um lugar de reconciliação, é um lugar de salvação. A igreja também é conhecida como a porta da salvação. A chave foi dada para nós, de ligar o homem pecador com um Deus santo. Então nós precisamos exercer a nossa parte como igreja nessa terra. Amém? Então você está dentro do ambiente que é um lugar de salvação, um lugar de libertação. E Deus, ele vai fazer algo na tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Como já foi falar, sou pai do Maurício. Maurício, há uns anos atrás, se rebeliou contra nós, deixou nós sozinhos lá, irmão, só Jesus na causa. Fiquei preocupado demais, gente, agora o que eu vou fazer? Mas fiquei sabendo logo depois que ele estaria aqui com o pastor Luciano, que é mais tranquilo, né? Não está indo para o mundo, está com o pastor Luciano, homem de Deus, mas rebelou, irmão, rebelde, tá? Esse Maurício é rebelde. Ele, a Lohane, a Rebeca, rebeldes, viu? tá ficando vermelho aí, eu ia falar aqui, né, irmão? Não podia deixar de falar isso, né? Hoje eu não vim sozinho, além dos anjos em volta da gente, nos guardando, o Pai, Filho e Espírito Santo. A minha esposa também está aqui. Os homens com os olhos fechados, por favor, agora, só as irmãs com os olhos abertos. Pastora Sueli, fica de pé, para as irmãs te conhecer, pastor, os homens não, só para as irmãs te conhecer. Essa aqui é minha esposa, companheira de 30 anos. Você tem quantos anos, Maurício? É tanto filho que eu pedi até, quantos anos? 31, então é isso aí, irmão, 30 anos de casamento. Em 31 anos, demos os pedidos lá, né, mozinho? E tal, aí juntando um negócio aí, deu. Você está rindo, né? Vocês entenderam o perdido aí, né, irmão? Ah, você pode aplaudir Jesus por isso aí? Eita glória! Louvado seja Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. E se eu pudesse, eu desceria embaixo e colocaria tudo dentro de você. Mas não posso. Isso é pessoal. Você tem que deixar. Essa semana eu veio uma frase de Deus no meu coração. E eu até recitei para algumas pessoas e falei o seguinte: só está no ambiente que Deus está, os milagres já começam a acontecer. Então fica ligado que os milagres podem acontecer na tua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus.
Amém? Para não ficar só nas minhas palavras aqui, vamos ler a Bíblia Sagrada em nome de Jesus. Lá no Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 20. Aleluia. Eu posso ouvir um glória a Deus nesse lugar? Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 20. Eu quero ler somente um versículo, mas prometo a você que eu vou ser fiel ao texto, vou ser fiel à Bíblia. Não vou fugir daquilo que Deus colocou no meu coração, porque o texto é muito extenso e eu vou gastar muito tempo aqui para ler o texto inteiro. Mas um versículo só é suficiente para Deus usar a minha vida aqui para falar o teu coração nesta noite. 2 Crônicas, capítulo 20, no seu versículo 12. Você vai perceber que tem alguém orando. Alguém está diante de um grande desafio. Alguém está diante de um grande problema, mas está na presença de Deus. 2 Crônicas, capítulo 20 e versículo 12, diz assim a Bíblia: Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Você pode dizer comigo assim: Senhor Deus, eu estou cercado de problemas, cercado de dificuldades. O inimigo me cercou por todos os lados, porém os meus olhos não estão nos homens, os meus olhos estão postos em Ti. Bate no teu peito, os meus olhos estão postos em Ti. Para ensaio ficou muito bom. Vamos profetizar como igreja. Os meus olhos estão postos em Ti. Eu estou olhando para o autor e consumador da minha fé. Ninguém tira a minha visão. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 20 de 2 Crônicas vai narrar, lendo a palavra de Deus, muito tempo estudando a Bíblia Sagrada. Eu entendo que esse texto que vamos pregar nessa noite é um dos textos mais poderosos da Bíblia, aonde nós podemos ver Deus de Israel, Deus forte e poderoso, se colocando de pé e pelejando a guerra do seu povo, pelejando uma luta que para Josafá, que para seu povo era algo perdido. Josafá, ele vai olhar para uma situação complicadíssima. Ele vai dizer no versículo 1 do capítulo 20 que uma grande multidão se levantou contra esse rei. Uma grande multidão se levantou contra Judá. E vai dizer a Bíblia que alguém vai chegar para Josafá e vai dizer: Josafá, o pessoal está aí bem perto, a multidão está aí bem perto. E vai dizer a Bíblia que Josafá, ele tem medo, porque o medo ele é comum. Se eu perguntar para você, quem é que não tem medo aqui, irmão? Eu acho que ninguém vai levantar as mãos, porque todos nós temos medo de alguma coisa. Alguns homens têm medo de barata, alguns homens têm medo de rato, de mosquito, algumas mulheres também, porque realmente o negócio é tenso, né, irmão? Que esse baratão, que voador, que vem para o nosso lado, é complicado o negócio. Mas todos nós temos medo de alguma coisa. Você que está aqui nessa noite, quem sabe você entrou aqui possuído de um grande medo, e esse medo tem te sufocado tanto, e você não sabe o que vai fazer. Mas uma coisa nós temos que aprender com Josafá nessa noite. Josafá teve medo, mas não foi covarde. Entenda isso: ter medo é uma coisa, e ser covarde é outra coisa. O covarde, ele não encara os fatos. O covarde, ele não encara a situação. Mas o que tem medo, ele mesmo com seu medo, ele vai olhar para a situação e ele vai, mesmo com medo, ele vai encarar tete a tete
aquela situação, aquele problema que veio sobre a vida da pessoa. Então vai dizer a Bíblia que Josafá, quando ele recebe essa má notícia, porque um dia a má notícia chega. Um dia alguém chega trazendo uma má notícia, por exemplo, olha, fulano morreu da sua família, ciclano morreu, beltrano morreu, ou aconteceu um incêndio em tal lugar, aconteceu um acidente. A má notícia vem. Infelizmente, nós recebemos más notícias. Quantas más notícias eu já recebi na minha vida e disse, olha, esse dia foi um dia mau na minha vida, porque eu recebi uma má notícia. Mas e aí? Vamos desmoronar diante das más notícias? Vamos nos acabar diante de uma situação? Vamos fugir diante da situação? Ou vamos acreditar em Deus? Josafá tinha algumas opções. Ele poderia, diante dessa má notícia, olha, pegar um camelo ou uma mulinha mais próxima, olha, eu vou montar nessa mula, nesse camelo, e vou embora, vou sair daqui. Mas Josafá, ele escolheu permanecer, porque Josafá teve medo, mas não foi covarde. Vira para sua irmã e fala, meu irmão, você pode ter medo, mas tu não pode ser covarde, porque a vitória não é para os covardes, é para aqueles que permanecem. Então medo é uma coisa, covardia é uma coisa. Covardia faz você sair fora, você fugir. Mas o medo não, o medo você permanece em uma situação. Então Josafá, ele podia correr, ele podia se acovardar, deixar seu povo, deixar sua nação e ir embora. Mas Josafá, ele prefere buscar a face de Deus. Ele prefere entrar na presença de Deus. Mas antes de entrar nessa área de Josafá, entrar na presença de Deus, nós precisamos entender que Josafá também foi um homem que tinha raízes. Pastor, me explica essa questão de alguém ter raízes. Porque quando alguém tem raiz na palavra, alguém tem raiz em Deus, o vento contrário, a tempestade não derruba, não tira a pessoa do foco, não tira a pessoa da posição. Então Josafá era um rei que ele tinha raiz. Por quê? Que raiz é essa? Quando você olha para a vida de Josafá, você não pode olhar somente para esse texto, capítulo 20 de Crônicas. Você precisa ver a origem do negócio. E você vai perceber que Josafá teve um pai. O nome desse pai era o rei Asa. E rei Asa, ele fez uma das maiores reformas religiosas em todo Israel. Então foi um rei considerado. Então Josafá, ele cresce olhando o sistema do pai. Ele cresce olhando como seu pai reinava, como seu pai se posicionava na presença de Deus. Então Josafá teve seus defeitos, como você e eu temos nossos defeitos, mas ele foi um homem que tinha raízes familiares, raízes espirituais. Irmão, hoje é notório olharmos para pessoas e ver que pessoas estão sem raízes. Qualquer coisa derruba as pessoas. Qualquer coisa faz as pessoas mudarem de denominações, mudarem de igreja. Um dia está aqui, um dia está ali, outro dia. Porque as pessoas não criam raízes, não tem uma base firme em Deus. E acaba sendo pessoas crentes oscilantes, pessoas que ficam só cambaleando. Você pergunta a pessoa, como é que você está? Eu estou mais ou menos. Vê a pessoa daqui 2 meses, como é que você está? Eu estou mais ou menos. Daqui 2 anos, como você está? Eu estou, mas peraí, mas que vida é essa, espiritual é essa? O cara só anda mais ou menos, nunca está bom, nunca está firme. Eu estou firme na rocha, eu estou firme na presença. Eu estou com lutas, com problemas aí, mas eu estou segurando a minha onda em Deus aí, e Deus está me ajudando. Mas não, eu estou mais ou menos, estou cambaleando para lá, cambaleando para cá. Por quê? Porque não tem raízes. Josafá teve raiz, vê o vento, ele permaneceu. Vê a dificuldade, ele permaneceu. Quem sabe você entrou que caindo hoje,
cambaleando hoje. Por quê? Porque você não se enraizou ainda na palavra de Deus. De repente você procura uma raiz dentro da sua casa, aí você olha para os seus pais que vêm à igreja todo dia. O do culto está aqui na igreja, mas são pessoas que não oram em casa, que não dão exemplo em casa. Aí você fala, mas como eu vou ter raízes se meus pais andam cambaleando? Você tem uma ideia quanto tempo você estava orando no seu quarto e a sua filha entrou, seu filho entrou e te pegou de joelho no chão? Você falou, eu estou orando aqui, espera um pouquinho. Quanto tempo que seu filho viu você orando em casa? Quanto tempo que seu filho viu você lendo, estudando a palavra em casa? Quanto tempo o seu filho viu você acordar o seu celular de madrugada, despertar e você orar de madrugada, você buscar Deus de madrugada? Quanto tempo aconteceu isso com você? Quanto tempo que tem acontecido isso conosco? É uma geração que não tem raiz. É uma geração que não está firme, uma geração que está mais firme no homem, mais firmes em projetos humanos, mas não estão tão firmes nos projetos celestiais, não estão tão firmes nos projetos divinos, e é uma geração que vive caindo, que vive dependendo de alguém. Me ajuda aí, me ajuda aí, me ajuda aí em oração, e a vida inteira é isso. E diz a Bíblia, nós temos que crescer na graça e no conhecimento do Senhor. O crente que cresce na graça e no conhecimento do Senhor é um crente forte, é um crente tutano, é um crente que quando vem a luta, ele sabe a quem recorrer, ele sabe a quem buscar, ele sabe a quem orar. Então nós temos que observar as nossas vidas e começar a entender isso e começar a criar raízes em nós. Nós precisamos nos fortalecer, querido. Nós precisamos nos renovar a cada dia, buscar a face do Senhor a cada dia. Josafá só não cai porque ele tinha raízes. Ele tinha uma noção espiritual, ele tinha uma noção bíblica. Ele sabia quem era o Deus de Israel, ele sabia quem era o Deus do qual ele iria buscar futuramente, ele sabia disso. Então veio a má notícia, veio a luta, e Josafá estava lá firme, olhou, ele está aqui orando ao Senhor no versículo 12, diante da situação tremenda, terrível. E aos olhos humanos, aos olhos dele, aos olhos de Judá, eles disseram assim: Senhor, é o seguinte, nós não temos força para resistir essa multidão que vem contra nós. Nós não sabemos o que fazer. Não temos força para resistir essa multidão que vem contra nós. Nós não sabemos o que iremos fazer, ou seja, estamos diante de uma situação que estamos impotentes diante dessa situação. Nós não temos força, nós humanamente falando, não sabemos o que nós iremos fazer. Não sabemos a quem recorrer nessa terra, não tem ninguém para nos ajudar nessa terra, irmão. Tem dias que as nossas vidas são assim, nós não sabemos o que vamos fazer amanhã, não temos noção como é que vai ser amanhã. A situação é muito grande, o problema é enorme. O inimigo se levantou com o fim de nos destruir, abalar a nossa estrutura familiar, ministerial e todas as situações das nossas vidas, e não sabemos o que fazer. Uma situação impotente, algo impotente, nós não temos força para resistir. É nesse momento, é nessa hora que entra a ação de Deus em nossas vidas. É nessa hora que Deus olha para nós, vê alguém olhando assim, orando como o rei está orando. Ele vai dizer para Deus: Deus, está tudo assim, não temos força, somos um povo pequeno, somos fracos, estamos meio perdidos, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Nós não estamos aguentando, o negócio está feio, mas nós não tiramos os nossos olhos do Senhor. Não tiramos a nossa visão do Teu trono, não tiramos a nossa visão da Tua palavra. O negócio realmente está feio, está complicado,
mas para onde vamos? Os discípulos um dia, depois de um sermão, Jesus deu um sermão profundo e pesado. Os discípulos começaram a abandonar Jesus, começaram a abandonar o mestre. Olha, que discurso aqui vai suportar esse discurso tão pesado que ele está ministrando. E o Senhor vai olhar para os 12 e vai dizer: vocês também não vão, não? Vocês podem ir também, não tem problema não. Aí Pedrão vai dizer: Senhor, para onde nós iremos? Para quem nós iremos? Só tu, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde vamos correr? A quem recorrer a não ser o Senhor para advogar a nossa causa? Irmão, eu não sei o que você está vivendo, irmão. Chama Jesus para advogar a tua causa. Chama Ele para esse negócio que você está vivendo aí. Chama Ele para essa situação. Jesus, pode entrar. Eu deixo o Senhor entrar na minha vida, operar na minha vida. Pode entrar, Jesus. Pode entrar na minha vida. O negócio pode estar complicado, amados, mas você e nem eu podemos tirar os nossos olhos de Deus. Depois da morte de João Batista, depois da multiplicação, da primeira multiplicação dos pães, Jesus despede os discípulos, atravessa o mar. Ele vai para o monte orar, no monte, ele sobe o monte para orar e fica ali praticamente a noite inteira. Na quarta vigília, entre 3 e 6 da manhã, ele desce do monte para ter com os seus discípulos. E quando ele chega ali para ter com os seus discípulos, diz a Bíblia que o mar estava nervoso, o vento era contrário e os discípulos estavam preocupados. E ele vem andando sobre as águas. E quando os seus discípulos vão observar que alguém estava andando sobre as águas, eles vão gritar: é um fantasma. E o Senhor fala: não, gente, sou eu, não sou fantasma, não. Aí Pedrão vai dizer para o Senhor, se tu és o Senhor, deixa eu também, eu quero andar até o Senhor, eu quero andar também sobre as águas. E o Senhor fala: então vem, Pedro, pode vir. E Pedro tem o seu dia de glória. Ele começa a andar sobre as águas para ter com Jesus. Ele vai andando sobre as águas, encontrar com o Mestre Jesus. Porém, vai dizer o texto sagrado de Mateus, que quando Pedro está andando sobre as águas, por um momento, ele vai tirar os seus olhos de Jesus. Aí que está o problema, é tirar nossos olhos de Jesus. Aí que está o problema maior, é esse. O problema maior não é o problema que você está passando, que você está vivendo. O pior problema é você tirar os seus olhos de Jesus. É deixar de olhar para Jesus. Esse é o pior problema. Porque o que você está passando, Ele pode resolver. Mas se você tirar os olhos dele, acabou, irmão. Você vai se afundar. E vai dizer a Bíblia que Pedro está indo em encontro de Jesus. E ele, por um momento, ele vai tirar seus olhos do Senhor. Por quê? Porque o vento era contrário. Ou seja, o que é vento contrário? Problemas, situações difíceis. Então ele vai tirar os olhos de Jesus e vai olhar para as dificuldades. Vai olhar para os problemas. Vai olhar para quem está falando mal de mim, falando mal da minha família. E vai tirar a visão de Jesus. E Pedro começa a afundar. Ele começa a descer nas águas. E Pedro vai olhar para o Senhor: Senhor, o Senhor não importa que eu pereça. O Senhor não importa que eu sofra. E o Senhor estende as mãos: vem cá, Pedro. Vem cá, o teu lugar não é embaixo. O teu lugar é aqui em cima, querido. O teu lugar não é embaixo, o teu lugar é aqui em cima. Você tem que entender isso, querido. Quando você tira seus olhos de Jesus, você vai se afundando, 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 afundando. Mas quando você está olhando para Jesus, é diferente, querido. Levanta suas mãos e declara: eu vou olhar firmemente para Jesus. Eu não vou tirar meus olhos de Jesus. Eu não vou tirar minha visão de Jesus, senão eu vou afundar. Jesus, tenha misericórdia da minha vida, senão eu vou afundar. Quem sabe eu prego para alguém aqui nessa noite que entrou aqui assim, já tirou seus olhos de Jesus há muito tempo, está se afundando, está se afundando. E Jesus te trouxe aqui nessa noite para te dar mais uma oportunidade de você rever seus conceitos e voltar para os caminhos dele, voltar a olhar para ele, voltar a ter vitória, voltar a ser uma pessoa campeã, uma pessoa de Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite para isso, para te pegar e te levantar novamente, irmão. Deixa ele fazer essa obra é do Espírito Santo, não é do pastor, não é de ovelha, é do Espírito Santo. Deixa ele te levantar.
Não tire a sua visão de Cristo, porém os nossos olhos estão postos no Senhor. Salmo 121, versículo 1. Quem sabe o que está escrito lá? Quem sabe? Esse povo que é bom de Bíblia, deixa eu ver. Salmo 121, versículo 1. O que está escrito lá? Eleva o quê? E aí? E aí? Eita glória! Eu elevo os meus olhos para os... De onde vem o quê? O meu socorro vem dos montes. Mas vem de quem? Do Senhor, que fez a terra e o céu. O teu socorro está chegando. 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 O teu socorro está a caminho. Aleluia. Quando eu me deparo com o Salmo 121, versículo 1, o que mais me marca, lógico, o socorro, lógico, mas é de quem está vindo socorro, não é de qualquer pessoa, não é do político, não é do presidente. Não estaríamos lascados se fosse do presidente. O nosso socorro vem daquele que fez céus e terra, irmão. Observa isso, irmão, observa isso. O meu socorro, o teu socorro não vem de qualquer pessoa, vem do Senhor, que com o poder da sua palavra, Ele cria céus e terra. Ele cria céus e terra. O meu socorro vem do Criador do mundo. O meu socorro vem do Criador do universo. Levante a mão, porque o Criador do universo está enviando socorro para você, para a tua casa, para a tua família nessa noite, e para o teu trabalho. O socorro está chegando. O Deus que criou céus e terra está enviando socorro para você. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Aprenda a olhar para Deus e não tirar a sua visão dele. Por mais que está complicado, por mais que está doendo ou dolorido, não tire os seus olhos de Deus. E aí Josafá, voltando para o texto, falei que ia ser fiel ao texto. Aí Josafá, ele recebe a má notícia. E o medo de Josafá foi um medo proveitoso. Ele aproveitou daquele medo. Ele aproveitou daquela situação para buscar a face de Deus. Os problemas vêm, as lutas vêm, e nós temos que olhar para as dificuldades que vêm sobre nós como uma oportunidade de buscarmos a Deus, como uma oportunidade de fazermos propósito, de subir para os montes, de orar de madrugada, de vir para o culto de oração na sua igreja. Olhar, nós temos que olhar para a dificuldade e ver que Deus está permitindo algo para que eu possa aproximar dele, irmão. Lutas do crente é para isso, provas do crente é para isso. Deus permite provas sobre a tua vida para você aproximar dele. Deus te quer pertinho dele, irmão. É que você não entendeu isso ainda. Você não entendeu isso ainda. Você entra, você sai de uma luta e já entra em outra rapidinho. Pastor, Deus me abandonou. Não, querido. É porque Deus te quer bem pertinho dele. E Deus sabe que alguns que estão aqui nesse lugar, se não tiver problemas, irmãos, não se aproximam de Deus. Se não tiver problemas, não ora. Se não tiver lutas, não jejuma. Se não tiver problemas familiares, não vem para o culto de oração da igreja. Por isso que Deus permite as provações, para que nós estejamos bem pertinho dele. Aí você fala, pastor, que luta parece que não vai passar. Que é muito tempo essa provação. É Deus te querendo mais na presença dele. Sinta as mãos do papai nessa noite, coçando a tua cabecinha assim, e dizendo para você: que bom você está pertinho de mim. Que bom que você está bem próximo de mim, irmão. Você está bem próximo de Deus. As lutas te traz para bem próximo de Deus. Josafá vai aproveitar a oportunidade e ele vai juntar seu povo. Mas é o seguinte, irmãos, nós não temos o que fazer, nós sabemos o que fazer. O negócio zebrou mesmo. O inimigo está bem perto aí, vai nos destruir daqui a pouco. Então vamos jejuar.
Vamos orar. Ele reúne Judá e povos para ajudar naquela peleja de oração ali. E eles vão entrar em um propósito de oração e jejum. Oração e jejum. Aí quando você vai estudar a palavra daqui que estamos pregando, esse texto sagrado, quando eles começam a orar aqui, eles tinham uma palavra de Deus para orar em cima dela. Aqui no versículo 5, vai dizer bem assim: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, da casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todas as coisas dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Então eles começam a olhar para a palavra, começam a olhar para a história, e vão perceber: o Senhor, olha, Senhor, o Senhor agiu em tal época, o Senhor operou em tal época, o Senhor tem poder, o Senhor é glorioso, o Senhor é tremendo. E diz a tua palavra: se nós apresentássemos diante do Senhor, diante da tua casa, o Senhor ia nos ouvir. Ele estava orando em cima de uma palavra profética. O Senhor disse: se nós fizéssemos isso, o Senhor ia nos ouvir. E estamos aqui agora com o teu povo jejuando e orando, buscando o favor do Senhor. Irmão, escuta, irmãos, eu amo a modernidade, eu amo as coisas novas, amo demais. Mas os meios de buscar a Deus, os meios de comunicar com Deus, irmãos, eles não podem diferenciar dos modelos bíblicos. Eles não podem estar distantes dos modelos bíblicos. A forma de buscar a Deus ainda é a forma bíblica. Deus não tem um telefone celular nos céus. Deus não recebe a tua mensagem do WhatsApp. Ele não recebe a mensagem de outra, não sei de que lá mais. Ele não recebe. A única forma de Deus receber a sua mensagem é quando você põe seu joelho no chão e a sua cara no pó e clama pela misericórdia do Senhor. Ele começa a te ouvir. Ele começa a te ouvir. Ele começa a se levantar do seu trono e querer responder a tua oração. Irmão, tudo está mudando. A tecnologia está mudando tudo, querido. Porém, os meios de buscar a Deus ainda são os mesmos. É esse modelo aqui. O inimigo se levantou, pastor. O inferno se levantou. Vai dizer a Bíblia que é a caça de demônios, que há demônios que só saem com jejum e oração. Levantou demônio na sua casa, é jejum e oração, irmão. Não tem jeito. É jejum e oração, vida com Deus. Você quer resposta de Deus, amado? Jejum e oração. Oração no altar de Deus. Palavra profética. Recite a Bíblia em oração. Senhor, a tua palavra diz, e eu tomo posse da tua palavra. Levanta a tua mão para mim, por gentileza, assim. Eu quero tomar posse da palavra do Senhor. Eu vou tomar posse da palavra profética em oração da parte de Deus. Eu vou tomar posse. Nós vamos tomar posse da nossa vitória, sim, quando entendermos isso. O mal se levantou, o mal se acampou de frente. E aí, pastor? E aí? Jejum e oração, irmão. Por quê, pastor? Porque quando você jejuma, quando você ora, você recebe resposta da parte, você recebe direção da parte de Deus. Deus direciona você. Quando você ora e está diante do Senhor, Ele vai te direcionando. Eles estão congregados. Outra coisa importante que aqui nesse texto sagrado, que temos que aprender muito com a Bíblia, não é pouco, não é muito. Estavam orando no mesmo propósito.
estavam reunidos no mesmo propósito. Ninguém tinha outra coisa a não ser: Senhor, julga a nossa causa. Ninguém tinha outra coisa para colocar de oração: Senhor, o nosso rei está orando nesse propósito, o nosso pastor está orando nesse propósito, eu vou orar com o meu pastor falou para mim orar, para mim jejuar, eu vou jejuar com o meu pastor, eu vou orar com o meu pastor, porque a vitória, quando vir para ele, vir para a igreja, vai vir sobre também a minha vida, irmão. Eles estavam congregados em um só propósito, unânime, buscando a Deus num só propósito. Todos queriam a mesma coisa. Queriam a mesma coisa. Queriam o crescimento de Judá, o crescimento da igreja, o fortalecimento dos meus irmãos. A intenção era a mesma, o propósito era o mesmo. E eles começam a orar, começam a jejuar. Eu fico observando agora Deus assentado no seu trono. Deus assentado no seu trono. E o povo orando, o povo jejuando, clamando. O Josafá se humilhando: Senhor, Senhor, somos fraquinhos, estamos olhando para o Senhor. E Deus assentado no trono. Chega o momento do propósito que nós fazemos diante do Senhor, que Ele sobe, que Ele atravessa as regiões celestiais e atinge o coração de Deus, atinge o trono de Deus, não tem jeito, uma hora sobe. Por isso que a Bíblia nos ensina a perseverar em oração. Perseverar em oração. Se hoje não chegou, chega amanhã. Se amanhã não chegou a resposta, chega terça-feira. Se não chegar terça-feira, chega semana que vem. Mas o negócio é perseverar em oração, porque uma hora Deus vai se levantar do trono e vai enviar seus anjos, vai enviar a resposta. Uma hora Deus vai responder o teu clamor. Então vai perseverando, porque uma hora Deus vai ouvir, Deus vai receber, e Deus vai dizer: agora é o momento de abençoar fulano, agora é o momento de responder fulano, de curar fulano, de restaurar fulano, de levantar fulano. Chega o momento do nosso clamor, da nossa oração, que Deus, Ele se levanta do trono. E não tinha Deus ficar, como Deus ficar sentado no trono, não tinha como, irmão. Porque aquela oração era verdadeira, tinha um propósito. Era uma oração verdadeira. O povo estava em comunhão. Você é tremendo o povo em comunhão. É tremendo quando a igreja está unida no só propósito, irmão. É tremendo o que Deus faz no meio da igreja. Ele está no só propósito: Senhor, a nossa causa é uma só, é essa aí. E Deus levantou do trono. E Deus vai enviar o teu Espírito na terra. Aleluia. Deus vai enviar a resposta. Levanta sua mão para cima assim, em nome do Senhor. A resposta de Deus vai chegar na tua vida. Deus vai te responder, mãe. Mãe, você que entrou aqui preocupado com teu filho, tua filha está nas drogas, ou em outro lugar, você não sabe cadê seu filho agora. Deus vai te responder. Aleluia, aleluia. Deus vai enviar a resposta. Deus vai te mostrar o que você precisa fazer, qual é a decisão que você precisa tomar. Deus vai trazer resposta de Deus para as nossas vidas. Eles estão orando, jejuando e buscando a Deus. Naquele dia as crianças jejuaram, os animais jejuaram naquele dia, e estavam no mesmo propósito, buscando o Senhor. E vai dizer a Bíblia Sagrada aqui no versículo 14, vai dizer assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Cutuca seu irmão assim com carinho, dá uma cotoveladinha com carinho, fala: meu irmão, esta peleja não é sua,
é de Deus. Essa luta não é sua, é de Deus. Mais uma vez, seja profeta aí, seja profeta aí, seja profeta aí. Essa peleja não é sua, essa peleja é do Senhor. Quem vai guerrear nessa aí não é você. Quem vai guerrear nessa aí é Deus. Deus vai pelejar por você. Aleluia. Você crê nisso, irmão? Você crê de verdade? Essa peleja não é sua, mas é do Senhor. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Que venha sobre nós nessa noite o Espírito do Senhor. Eita glória. E que Deus comece ou volte a usar novamente os verdadeiros profetas. Que venha o Espírito de Deus sobre a igreja. E que os profetas de verdade saiam da caverna e deixe Deus usar com poder e com autoridade. A igreja também é composta de profetas, de homens que ouvem a voz de Deus e transmitem para a igreja. E levanta sua mão mais uma vez por gentileza, e Deus vai te levantar. E para ser profeta dessa nação, Ele vai te levantar a profetizar na tua casa, no teu trabalho, onde você estiver. Ele vai te levantar. O Espírito de Deus vai vir sobre a tua vida e Deus vai te usar. Você crê nisso, irmão? Veio sobre ele, sobre um jovem levita, levitas. O Espírito de Deus veio sobre um levita, veio sobre um cantor, veio sobre um instrumentista da casa de Deus. E o cara tinha bagagem, o cara era aparentado com Asaf. Será que era adorador? Será que tinha uma raiz adoradora? Era descendente de Asaf. Aleluia. E o Espírito de Deus vem sobre ele. Aí, irmão, quando o Espírito de Deus vem sobre alguém no meio da congregação, não tem esse negócio de, eu estou sentindo, irmão. Quando ele vem, irmão, cantar aqui nessa noite é como o quê, irmãozinho? Como Pentecostes mesmo? Vento impetuoso, irmão. O vento é impetuoso. O vento vem quebrando tudo. O vento de Deus, o Espírito de Deus vem quebrando tudo e enchendo a casa com a sua glória. Quando o vento soprou lá em Atos dos Apóstolos, diz a Bíblia que ouviram naquele dia línguas repartidas, línguas como se fosse de fogo. Por quê? Porque o Espírito desceu, a promessa se cumpriu. Não tem como o Espírito de Deus vir. Ele está aqui. Irmão, na minha parte não, irmão. Eu sou um cara meio rasgado nesse negócio. Se eu estiver no monte, você pode preparar, irmão. Eu vou dar umas 200 voltas correndo no volta do monte lá. Porque eu estou cheio dele. Eu estou cheio da presença dele. Quando vem, eu não me controlo, irmão. Eu não me controlo. E veio sobre ele, ele abriu a boca. Ele foi cheio, automaticamente ele abre a boca. Opa, Deus vai me usar aqui. Deus está me usando aqui. Deus está comunicando algo comigo aqui. Judá, dai ouvidos. Jerusalém, dá ouvidos. O rei Josafá, dai ouvidos. O que vos diz o Senhor? O que o Senhor, irmão, quando a palavra vem assim, aumente a tua atenção, aumente o teu temor, porque não é homem que está conduzindo, não é homem que está falando, é o Deus de Israel que se levantou do trono e está respondendo uma oração, um dia de jejum, um dia de oração, um propósito do seu povo, é Deus respondendo, e dai ouvidos, ó Judá. Jerusalém, Josafá, Deus vai me usar aqui. Então o que é? Como é que é o negócio? Assim diz o Senhor. Está buscando resposta? Está no propósito? Então Deus está dizendo o seguinte: nesta peleja, nesse encontro, não tereis que pelejar.
eu, o Senhor, pelejarei por vós. Sinta nessa noite, ou receba nessa noite, o pelejar de Deus na tua vida. Jesus vai dizer o seguinte: meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Jesus está trabalhando a teu favor. Ele está advogando a tua causa perante aquele juiz. Ele está advogando a tua causa perante aquele teu inimigo. Ele está pelejando por você. Ele está guerreando por você. Pastor, me dá só um sinal que Ele está realmente, porque você está vivo. Você está vivo. Você está viva, minha irmã. Se Ele não tivesse contigo pelejando a teu favor, você não estaria aqui nessa noite. Você só está aqui nessa noite porque Ele está pelejando por você. Ele está guerreando por você. Deixa eu ouvir o brado do aleluia aí. Deixa eu ouvir o brado do aleluia aí. Deixa eu ouvir o brado do aleluia aí. Oh, aleluia. Aleluia. O Senhor é santo. Aleluia. E aí veio a direção. Qual foi a direção, pastor? Primeiramente, irmão, quando Deus falar com você: eu estou no negócio. Aí você vai botar as pernas para cima no rack, na sua casa, na televisão e não. O Senhor falou: tomai posição. Tomai posição e vede o livramento que o Senhor hoje vos dá. Tomai posição. Se posiciona para que você possa ver o agir de Deus na tua vida. Eu sinto uma unção aqui muito grande da ação de Deus no nosso meio. Eu vejo um Deus muito grande pelejando por você, por essa igreja, pelo pastor Luciano, pela sua família. Aleluia. Eu vejo um Deus pelejador trabalhando por você que está aqui nessa noite, que entrou aqui hoje, quem sabe aqui hoje arrastando, te apegando. Deus segura em tuas mãos hoje. Deus te levanta hoje. A direção veio. E qual foi a direção? Deus queria ouvir uma canção. Tem dia que Deus quer ouvir uma canção nossa. Tem dia que Deus quer ouvir um som, né? Uma alegria, um louvor nosso, algo espontâneo no nosso coração. E o Zafá, inteligente, ele fala: sabe uma coisa, se é Deus que está pelejando, então o que acontece? Eu vou chamar para cá os cantores. Ele vai olhar assim para os guerreiros de lança, de espada, de escudos. Ele vai dizer: dá licença, com respeito a vocês, fica na retaguarda hoje. Eu quero os cantores. Eu quero os cantores. Quero aqueles que vão me adorar. E quando eles estiverem cantando a mim, louvando a mim, eu vou trabalhar. Teve um dia que eu fiquei muito chateado, uns 30 dias atrás, fui pegar uma igreja longe aí, lá no Barreiro, meio longe. Lógico que na Bíblia é prioridade. Lógico. É uma palavra do Senhor. Mas nós na igreja precisamos muito dos cantores. A nossa guerra contra o diabo é essa. Não toque nos cantores da igreja. Não toque nos instrumentistas. Não toque. Por quê? Porque nós acreditamos também que louvor com a palavra. Nós entramos na guerra com louvor e palavra. Um completa o outro. Um encaixa no outro. Aí o cara falou bem assim: maior momento, tudo aqui agora, o pastor César vai pregar. Eu falei: a abertura não foi importante? Os irmãos soaram aqui atrás, cantaram, bateram bateria, tocaram tudo, pularam, vou adorar. Não foi importante? Tudo é importante no culto, irmão. Tudo é importante. Tudo é importante. Aquele dia oraram sobre a palavra profética. Aquele dia buscaram o Deus dos céus, jejuaram,
meditaram na palavra, oraram, mas o louvor fechou. Os cantores fechou a festa. E diz a Bíblia que ele dá ordem para os cantores louvarem o Senhor. Eles começaram a louvar o Senhor, começaram a adorar o Senhor. Não foi, e segundo a Bíblia, não foi muita coisa, não. Começaram a dizer: o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Aí você imagina um Deus no trono, já de pé, que ele havia respondido a oração do teu povo já, e agora ouvindo ainda, uma noite inteira, alguém dizendo: o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Se eu chegar aqui nesse lugar de ficar aqui de 7 até 9 horas no domingo e só dizer isso, para Deus está bom demais. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E Deus começou e aquela canção sacudiu os céus. Aquela canção sacudiu o céu, balançou tudo. Fica sobre os teus pés. Vamos balançar esse negócio aqui hoje.